A verdade é que o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Libertad. O Kudê ficou muito bravo, reclamou da diretoria, reclamou da torcida, jogaram até copo de cerveja nele, etc. Dizem que é cerveja, sei lá, né? Vamos ver o que disse o Kudê. O diretor esportivo falou do grupo. Houve um tanto de coisas que estavam sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro nem por nada, veio pelo desafio. Eu aprovei alguma venda? Ou vocês souberam que a última venda que não era para sair? O Sacha, o que o Sacha no lugar dele era um jovem substituto, ou que o Sacha no lugar dele era um jovem, o substituto. E para o jogo aéreo, colocaria outro juvenil. Não era a situação que me prometeram. Se me trazem 3, 4 milhões, é normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores dos jogadores, mas meu contrato está na mesa. O que vivi é uma loucura, sendo arremessada cerveja. Contesta a saída de jogadores, o Sacha está vindo aqui pro Bragantino, e vão sair mais. Saiu o Alan, né? Deve sair. O Alan está machucado e o Ademir foi pro Bahia. O Ademir foi pro Bahia. Quer dizer, me pareceu aí que todo mundo que saiu, ninguém passou, ele não foi consultado em nada. Né? E ontem, ele, por exemplo, se o Sacha tivesse, ele teria usado o Sacha, não um menino de 19 anos que entrou no jogo. O Isaac. Ele quer ir embora. Ele falou cláusula de saída, né? Ele quer ir embora. Não vem pro dinheiro. Ele quer ir embora. Ele trabalhou com o Rodrigo Caetano no Internacional. Aí ele rompe o contrato e vai para o Celta de Vigo. Aí agora volta a trabalhar com o mesmo dirigente, mas não é o Rodrigo Caetano que tem a chave do cofre. Ele é só o diretor executivo. Né? Quem define são os 4 R's lá e tal, que são os benfeitores que colocam o dinheiro do Atlético. Eu acho que o Atlético Mineiro está caindo na realidade do seguinte: viveu uma vida que não é dele durante 2021, com dinheiro que não é do clube, não é gerado pelo clube. Dinheiro de pessoas que têm muita grana e que resolveram colocar dinheiro no clube. Mas em algum momento elas podem resolver não fazer mais isso. É simples assim. O Atlético tem hoje um estádio, aliás, o estádio vai custar muito mais do que se planejava inicialmente. No projeto original, lá de trás, era um estádio mais... Parece a história do Corinthians, né? Só que não tem Copa do Mundo no meio. Tudo indica que vai ficar mais caro do que se imaginava o estádio. A dívida do Atlético no balanço do ano passado era 1,3 bi. Vejamos quanto vai estar agora, quando sair o balanço, até o final do mês sairá, né? E mais, o Atlético faturava 100 e poucos milhões até o ano retrasado, até 2020, 2021 com os títulos faturou 300 e pouco. Ainda assim é uma desproporção enorme do tamanho da dívida. E mais o estádio. E aí vem uma coisa que eu acho muito curiosa. Quando se constrói um estádio, as pessoas imaginam que o estádio fosse jorrar dinheiro, sabe? Vai ser um poço de petróleo dentro. Não é assim. Estádio, para gerar receita, ele tem que ter uma série de ações que talvez o único do Brasil que faça isso de forma realmente eficiente seja o Allianz Parque. Até porque não é nem gerido pelo Palmeiras, não é dirigente de futebol. Quem faz é uma empresa. É uma empresa parceira do clube. Americana, inclusive. Que cuida de tudo. Tem profissionais lá dentro. Aliás, é tudo separado lá dentro. E os caras é que cuidam dessa agenda de espetáculos musicais, shows de menor escala, eventos corporativos, tudo que acontece lá dentro que está gerando receita. E é ótimo para o Palmeiras que joga dinheiro para dentro do clube também. Você tem um show lá no Allianz Parque, o Palmeiras fica com parte da grana. E se sai para jogar, ainda eles pagam. E se é para jogar, ainda paga o aluguel do estádio. É o melhor acordo disparado do Palmeiras com a W Torre, no caso, para o Allianz Parque. Isso aí é bem evidente. Acho que todo clube gostaria de ter um desse. Quem critica tem inveja. Eu vejo dessa maneira. Porque o estádio do Palmeiras... Porra, quer criticar? Quem critica tem inveja. Pergunta pro Corinthians se não quer... Alguém chegasse lá, olha, eu pago toda a dívida do estádio, zero a dívida, não é nada, mas você vai ser meu parceiro. Eu vou fazer alguns eventos aqui na Neoquímica Arena e tudo. No Corinthians? Se no Corinthians, os caras ia querer tomar... Queria que pagasse e ficar com tudo ainda e botar o carro fora. O Corinthians sei como é que é. Teve uma frase, acho que foi do Atlético há algum tempo, falou também que tem uma SAF, mas não tem o controle do futebol, uma coisa assim. Os caras querem o dinheiro, mas não querem nada. A informação que circula é que esses mecenas, eles ficariam com o estádio, eles bancariam o estádio, mas em troca de ações importantes da SAF. Seria criada uma SAF, eles seriam donos, eu não sei se majoritários ou não, mas imagino que sim, e aí o estádio ficaria quitado, parte das dívidas e tal, e esse estádio seria gerido por eles, com os lucros para eles, enfim, a empresa deles iria cuidar do estádio, usando o nome Atlético. Existe opção para o Atlético? Eu acho que não. Não tem. O que se criou foi, olha... É meio que vender a alma ao diabo isso aí. Eu vou te dar os títulos que você sonha. Mas você agora vai ficar nas mãos dessas pessoas. Claro. Porque eles são credores de nós. Exato, acabou. Eles estão errados. Bem, o clube aceitou. O clube tem um conselho deliberativo. O clube tinha um presidente, tem agora outro presidente. A torcida aceitou. Né? Os benfeitores do Atlético passaram a ser tratados como ídolos da torcida do Galo.
Então, toda essa comunidade de atleticanos, exceto um ou outro, o pessoal gostou da história, apoiou. Os influenciadores do Atlético, nossa, eles ficavam monitorando, a palavra que eu adoro, todos os jornalistas, especialmente que não é de Belo Horizonte, que porventura tivesse qualquer crítica a fazer a esse modelo. Eu recebi porrada de vários deles. Ah, você quer e tal. Pô, eu acho isso, acho que quando você vira a SAF numa situação em que você trabalha nessa direção, discute, agora, a situação do atleta ficando parecida com a do Botafogo, que não tinha opção. Só que o Texas chegou depois, a 777 no Vasco, não tinha opção. O Atlético não tem pra onde correr. É isso aí. Eles são praticamente os donos do Atlético. Exatamente. Se isso é bom ou ruim, aí vai da cabeça de cada um. Agora, o fato é que o técnico me parece ter razão. Cuspiu abelhas africanas onde se prometeram a ele algo e não estão cumprindo, ele tem razão de reclamar. Vai ter reunião hoje à tarde. Ele diz nisso que ele quer ir embora. Mas Assim, para falar ficou bem claro. Ele diz mais algumas coisas aqui. Tem mais falas do Cudê. Estou todo dia trabalhando melhor, tentando trazer 4 jogadores de graça, pedindo aos investidores, por favor, que tragam um volante. A equipe jogou muito mal, sim, mas assim é difícil. Com 20 jogadores, não teremos dificuldades com 3 competições? Ou acreditam que não era importante segurar jogadores? O que era mais importante, esse jogo ou a final? Me encanta a loucura dos torcedores, mas há limites. Posso suportar pressão, um tanto de coisa que pode acontecer. Mas essa situação é muito diferente. Agradeço aos torcedores que empurram até a morte, mas vivi algo hoje que nunca tinha visto. Meu próprio torcedor atirando copo de cerveja. Isso é normal com 10 partidas ganhas? Acho que vai embora. E diz mais, a outra frase dele, outra sequência dele. A única coisa que pedi é uma cláusula de saída, porque trocou tudo. A única coisa que pediu aos investidores e diretores, pediu uma cláusula de saída, porque não é o que me prometeram quando foram me buscar. Os clubes grandes são difíceis, mas é o que há. Eu assinei por 2 anos. E agora, o que é que eu faço? E de acordo com a informação da Rádio Itatiaia, que é dos mesmos proprietários, apesar da entrevista do Cudê, com críticas à diretoria, investidores e até aos torcedores, o Atlético pretende manter o treinador no cargo. O entendimento é que uma saída nesse início de temporada seria ruim. A diretoria vai trabalhar para pacificar o ambiente e acalmar o treinador para que esse projeto continue. Bom, naquele dia, no dia do sorteio, estávamos juntos, né? Eu, você e o Bruno, tal. Quando saiu lá o grupo do Atlético, já falou, esse grupo é difícil. Ah, mas o Libertar é difícil, tem sido difícil para todo mundo. Aliás, quase tirou o Atlético Paranaense. Cuida todo ano a Libertadores. É um time cheio de jogador cascudo, veterano, e jogou bem ontem. Aliás, essa é a política do clube, investir em jogadores rodados e tal. No final do jogo, o Atlético Mineiro não conseguiu pressionar o Libertar, ele ficou trocando passe. O jogo acabou assim, time acostumado a jogar. Agora, o Atlético Mineiro é um caso único no futebol brasileiro, porque o Atlético se meteu numa confusão em que o clube vai, assim, esse combo que reúne esses investidores, os 4 R's, o próprio clube, a história da SAF, isso está ficando ruim para todo mundo, porque são grupos que montaram uma relação de interdependência e um não consegue mais se desamarrar do outro sem perder muito. O ano passado, por exemplo, o Atlético abriu mão, por exemplo, da metade do shopping que ele era dono. Ou seja, houve alienação patrimonial. O Atlético hoje, ele é um clube com patrimônio menor do que tinha. Sim. Tem essa dívida de 1 bilhão e 300. O grupo que está construindo o estádio, ele depende de ter um time forte para tentar viabilizar o negócio. Ora, como é que vai continuar tendo um time forte se precisa investir muito e aquilo está virando um saco sem fundo com 1 bilhão e 300 de dívida? Aí você vai entregar para uma SAF. Muito bem, a SAF olha aquilo e fala, pô, mas eu só vou ficar com as contas? E o resto, e o filé mignon, e o estádio... Por isso que não foge muito a possibilidade da SAF ser dos próprios credores. Exatamente. Mas aí, Flávio, a pergunta que o Cudê talvez tenha provocado é a seguinte: bom, se eles ficarem com tudo, eles vão fazer o tanto de investimento que precisa para esse time recuperar o status, porque aquele período de 20 a 22, o Atlético viveu a história de Alice no País das Maravilhas. Só chegava jogador. Agora estão tirando, saindo. Exatamente, o endividamento foi lá em cima. E aí? Como é que faz agora? Chegou a conta, né? Então, chegou a conta para o investidor e para o clube. Você está falando, eu estou lembrando do Palmeiras. A partir do momento que a presidente não era presidente,
quando ela assumiu a presidência, eu acho que ela começou a fazer contas com mais atenção. O cofre farto continua farto, mas fica um pouco mais difícil abri-lo. Está muito certo. Não, eu não estou falando que ela está errada, eu só estou dizendo que é mais ou menos essa linha aí. Você entendeu? Depois que entrar a SAF, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com pensamentos assim brilhantes, maravilhosos, bem coloridos, ou nós vamos pensar em evitar despesas, contratações até a página 2, em termos de importância. A situação do Atlético, eu acho que, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos parecida. E eu não vejo que essa conta vai ser paga. A exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, da mesma maneira. O Cruzeiro... O Ronaldo, quando chegou, deixou muito claro que ia tentar ser muito cuidadoso nos gastos, não ia contratar grandes jogadores e tal, aquela história dos 400 milhões que são divididos em 10 anos, mas ainda tem um pacotão de credores. Claro. Entendeu? Os clubes têm credores. Parece que os caras esquecem dos credores. Todos os clubes têm credor, eu fico imaginando. Não é o clube, eu vendi o centroavante, não é isso. São credores de outras coisas. A iluminação, o material de limpeza, entendeu? Parece que esqueceram. Devo, não nego, pago quando puder. E tem regras aí. Tem regras, você tem que ter alguns valores aí destinados a esses pequenos credores. Eu não sei se isso é seguido ou é esquecido. Sabe, é uma coisa muito confusa, cara. E tem uma outra coisa que é muito diferente do Corinthians e é cruel para os dois times de BH. O Mauro citou a dívida aí de 1 bilhão e 300 e o faturamento do Atlético em 2020 e 2021. Se o Atlético não tiver muita premiação, ele vai ter faturamento de 300 milhões de reais para baixo. Como é que você tem uma dívida de 1 bilhão e 300 e fatura 300? Mas aí entra no que o Mauro falou, você fica refém do seu credor. O credor fala, eu quero o clube vira o estádio e mais o clube. Eles viram donos do clube. Eles viram donos do clube. É meio complicado, né? Bem complicado. E a parte de campo de jogar fica muito refém do Hulk. Quando o Hulk não joga, o Atlético Mineiro... E eles estão vendendo com muita facilidade. Chegou Paulinho, chegou Edenilson, chegou... O Patrick, né? Jogadores tudo também muito mais velhos, né? Da casa ali do menino. Jovens que você vai fazer. Envelheceu o time. E você, venda de jogador também está dentro do orçamento. Quando você fala de 300 milhões que fatura, se chegar em premiação, venda de algum jogador, e esses jogadores não estão sendo vendidos para ser assim uma venda de 300 milhões, que nem o Hendrick. Foi vendido. Não tem. Tem jogador com esse perfil? Não tem. É isso que eu tô falando. Exatamente. Não tem. E a coisa tá pegando. Mas sabe o que eu acho também que acontece é o seguinte, aqui no futebol brasileiro eu vi aquela ideia dos 12 grandes, né? Isso a ideia vai hoje é mais uma referência histórica do que o momento. Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, tem resultados recentes muito melhores do que de outras equipes que fazem parte desse grupo de 12. O futebol vai ficando mais caro e sem você ter dinheiro para contratar grandes jogadores, dificilmente você consegue chegar a algum lugar. Não é por acaso que Palmeiras e Flamengo ganham aí Libertadores, ganham Brasileiro, o outro perde, estão sempre ganhando alguma coisa. É óbvio que é porque eles têm dinheiro, isso é evidente, é uma coisa muito clara. Né? A gente pode até discutir até que ponto a política do Palmeiras agora buscando uma suposta austeridade, que às vezes tem, às vezes não tem, ela funciona no médio e longo prazo. Quando está ganhando, funciona. Se não ganhar, também muda tudo. Muda tudo. Se perde o Água Santa no domingo, o Campeonato Paulista, já muda. Aí já vai haver um clamor por contratações. O clube pode fazer, ele tem potencial econômico para isso. Chega, ó, eu preciso de 2 jogadores caros, eu vou trazer 2 jogadores caros e acabou. E vai contratar, como contratou agora o Arthur. Outros times não têm essa condição financeira. E o torcedor, ele não se conforma. Ele quer jogar, ele quer competir, não vai conseguir. E ele tem a referência daqueles lá, né? Não vai conseguir, porque mudou. A referência agora é grana, é dinheiro. E não tem mais campeonato brasileiro com mata-mata, que você vê com um time às vezes inferior, mas eliminava o mais forte, ia avançando, pontos corridos não te dá essa possibilidade. Na Libertadores, o que está acontecendo também é que os times mais fortes estão ganhando. Se você pegar o outro que estava vencendo, ganhou 2 vezes, que fez uma final e perdeu, que foi o River Plate, era um time caríssimo do River Plate. 5 jogadores do River campeões do mundo, foram campeões do mundo, ex-jogadores do River. Quer dizer, era um elenco de jogadores caros. O River Plate não era um time barato. Mas só que o River vive no mundo que não é dele, né? Ele gasta o que tem, o que não tem, não quer nem saber. Reformou o estádio. É uma outra questão, inclusive. Reformou o estádio agora, inclusive. Então, quando entra a SAF,
A expectativa do torcedor médio, assim, do raciocínio, a não ser o cara mais atento, que pensa um pouco mais longe, ele pensa, não, agora vai. Eu vejo pelo Botafogo. Os caras do Botafogo aí que pegou. Os caras achavam agora, que o Botafogo ia ter um time para competir com o Flamengo, que é o maior rival local do Botafogo. Não vai, cara. Aí o Vasco, quando chegou a 7-7 no ano passado, um dos integrantes falou, é o último Vasco-Flamengo com essa disparidade técnica. Não é verdade. Porque você não vai construir um elenco do Vasco, mesmo que eles investam muito, em um ano, que seria de um ano para cá o jogo, né? Jogaram esse ano, o Vasco até ganhou, depois perdeu 2. Em que você vai fazer um investimento tão grande. As contas não fecham. Pode funcionar para um jogo, que você falou. Um jogo ali. Mas para uma coisa de 38 rodadas. Os caras estão reclamando até do Raposão lá, Ronaldo, levando o Raposão. Porque e olha que o Ronaldo não prometeu o timaço, hein? Ele fala da dificuldade. E os caras cobram. No caso do Botafogo, houve uma ilusão. Do Vasco, até acho que palavras mal colocadas em alguns momentos, que criam a ilusão do torcedor. Mas não é assim. E SAF visa lucro. Clube esportivo pode não visar lucro. Se o Palmeiras chegar amanhã e falar assim, olha, eu não quero lucrar 1 centavo, eu quero ganhar taça. Todo o dinheiro que eu ganhar, eu vou pagar as despesas, os impostos. Se eu tiver dívida, eu vou pagar aqui as minhas contas e vou investir no meu time de futebol. Vou montar um esquadrão mais forte ainda e ganhar campeonatos. Final do ano, lucro, 0. Qual o lucro? Está lá na sala de troféus, lá tem 3 taças novas lá. Está tudo ótimo. Mas a SAF é uma empresa. E essa empresa visa lucro. Ou o investidor está ali só fazendo caridade. Ele quer tirar o dele. Ele quer vender jogador e ganhar o dinheiro de volta. E não está errado. Ele está fazendo investimento para quê? Por isso que o Jefinho vale mais na França do que no Botafogo. Então é outra relação, que o torcedor diz, não pensa nisso. Que ele fica usando como referência o Chelsea. O Chelsea é referência para tudo. O Abramovich, que não tem mais. O Abramovich enriqueceu no espólio da União Soviética. É um daqueles caras lá que, de forma muito discutível, né, ficou milionário. E ele escolheu um time numa das áreas mais ricas de Londres para ter um time para ele ficar famoso. Ninguém sabia que era Abramovich. Hoje ele é conhecido mundialmente por conta do Chelsea. Então ali era muito mais um hobby do que um investimento visando lucro. Ele nem precisava, ele tinha muito mais dinheiro lá. Então, veja a diferença. Não tem um modelo único. O iate dele era mais caro que o Chelsea. Veja a diferença da análise. Né? Os especialistas estão dando uma olhadinha com mais atenção nesses balanços que começam a surgir aí dos clubes. Né? Então, a análise, quando se analisa o balanço de uma empresa, é, no fundo, aquela palavrinha-chave, o lucro. Como é que a coisa funcionou. No clube de futebol, se não tiver lucro, ele é considerado um balanço saudável. Essa é a palavra usada pelos especialistas. Ah, mas não teve lucro. Não. Em se tratando de um clube de futebol, o balanço é saudável. É diferente da empresa. Então é exatamente mas quando isso. a empresa, o cara quer a grana dele e está tudo certo. Ele é um investidor. Ou empatou, ou uma pequena diferença a favor, ou uma pequena diferença negativa, mas para um clube de futebol, quando a coisa está muito próxima, entrada e saída, é saudável. O balanço do Palmeiras do ano passado teve um pequeno déficit. Então, foi isso? Agora teve um lucro pequeno, 18 milhões. Mas então, foi considerado foi 80 e pouco. Mas foi considerado saudável. Foi dentro do normal, né? Tudo sobre dívida controlada. Controlada, saudável, eles usam. E o do Palmeiras tem um negócio que eu vi um tonto outro dia no Twitter. Ele estava comemorando o seguinte, que ele viu lá uma das rubricas que o Palmeiras vai ter esse ano 280 e tantos milhões de entradas por causa da grana do Hendrick, que vai entrar agora, um pedaço do Verón, um pedaço de não sei quem e tal. Porque agora vai ter dinheiro para tem que gastar, a Leila tem que comprar. Só que ele não atentou por um pequeno detalhe. O Palmeiras também vai ter 200 e poucos de saída para pagar a turma que foi contratada no ano passado. O Tabata, o Flaco Lopes. Porque o jogador de futebol não é mais pago à vista. Ninguém vai pagar 50, 100 milhões à vista. O Palmeiras, por exemplo, eu vi lá, tem um jogador que foi vendido, o Gabriel Jesus, entrou uma pequena fração ano passado ainda, ele foi vendido em 2016. Então, 6 anos depois, o Palmeiras ainda recebeu uma pequena fração. E é assim, é normal, não é porque, alguém facilitou lá para o vendedor. É assim hoje, quer dizer, você não vai pagar 50, 100 milhões à vista. Isso vem fatiado. Mas aí alguém vê um pedaço daquilo e fala, poxa vida, agora a bonança chegou, vamos nadar, braçar, não vamos poder sair gastando à vontade. Não é assim. Aí dá nesse negócio o Atlético Mineiro.